Então, gente, podemos retomar o nosso... Ai, pequeno. Vamos retomar, então, aqui para o nosso trabalho, agora dessa tarde. E para iniciar esse momento pós-almoço, né? Nada como apreciar uma boa poesia. Tá? Então, vou fazer a leitura para vocês desse livro da Sônia Junqueira, com ilustrações do Flávio Vargas, que se chama Poesia na Varanda. É um livro que eu acredito que circula bastante nas escolas, imagino que muitas de vocês conheçam, né, esse livro, afinal ele foi distribuído pelo Itaú numa época em que eles faziam o envio por CPF, né, de uma série de livros uma vez por ano. Agora não é mais assim, é para instituição, mudou um pouco, né, o formato, mas esse livro então ele tem essa circulação bem ampla, um pouco por causa disso também, porque ele foi distribuído através desse programa de incentivo à leitura, que é o Leia para uma Criança, né? Então, vocês não são crianças, mas todos merecemos ler, né, poesia de vez em quando, tá? Então, vou fazer essa leitura para vocês, que se chama Poesia na Varanda. Brotou no chão a poesia, na forma de uma plantinha, espigada, perfumosa, se abrindo toda para mim. Mensageiro da alegria, era um pé de alecrim que dourou a minha vida. Passou por mim a poesia, na forma de uma gatinha amarela tão macia, uma bola peludinha que chegou bem de mansinho. Batizei-a de Chiquinha e fiquei com ela para mim. E entrou em mim a poesia, na forma de uma canção, que falava de uma rua com pedrinhas brilhantes e de um anjo solitário que vivia por ali e roubou um coração. Gritou no mato a poesia, quando caiu a noitinha. Era um concerto de grilos, tantos astros em seresta, pois era dia de festa, e dentro da boca da noite cantaram um coro sem fim. Brilhou para mim a poesia, na forma de lua cheia e de um céu estrelado, despencando no telhado de zinco do avarandado, pronto para ser pisado por alguém bem distraído. Cresceu em mim a poesia, na forma de uma tristeza, um chorinho derramado no silêncio da varanda. Veio vindo, foi chegando, carregada pelo vento, e tomou conta de mim. Caiu do céu a poesia, na forma de uma chuvinha, pingos grossos, cheiro doce, que molhou as redondezas, encharcou os meus cabelos, inundou a minha vida e levou minha tristeza. Sorriu para mim a poesia, na forma de um amigo, mão estendida, carinho e estar juntos, quietinhos, ou ouvindo, ou contando, ou rindo e barulhando. E abraçou a minha vida. Me arrebatou a poesia, trazida pelas palavras, abrigadas entre as páginas do livro que alguém lia e que deixou por ali. Mundo entrando pelos olhos, enriqueceu a minha vida. Agora, sempre que quero saber cadê a poesia, dou um pulo na varanda, me debruço e espero. Ela volta e simplesmente vem contar por onde anda. Lindo texto, né? Lindo. Eu gosto muito desse livro. Primeiro, porque é uma poesia que eu acho bem sensível para as crianças, né? Para elas perceberem que a poesia não está só nas palavras, está em várias coisas ao redor da gente. A gente pode ver poesia no mundo, né? E isso não é, assim como várias aprendizagens da nossa vida, né? Não é algo que a gente nasce sabendo fazer. A gente precisa aprender a enxergar a poesia nas coisas,
né? E no final do livro traz a poesia para o texto, né? A menina ali encontra o livro que era lendo e por ali ela também é arrebatada por essa poesia do texto, né? E já que a gente está aqui falando de questões que envolvem a aprendizagem da leitura e da escrita, a alfabetização, né? Acho que é importante a gente ter sempre no horizonte o quanto é importante que todas as crianças tenham a possibilidade de serem arrebatadas pela poesia de um texto, que elas leiam, né, e que consigam entender, compreender e fruir aquele material, tá? Então é um pouco por isso que eu escolhi este livro para contar e para ler aqui para vocês nesse momento de leitura deleite, de leitura fruição, que é uma leitura para a gente curtir, para a gente se encantar, se apaixonar pelo texto, né? Eu gosto desse texto, espero que vocês também, se não conheciam, tenham um gostinho aí dessa poesia na varanda, que não tá só na varanda, né? Tá em vários outros momentos e situações, tá bem? Então, tendo terminado esse momento aqui dessa leitura para a gente curtir um texto bonito, a gente retoma as discussões que a gente estava fazendo ali no período da manhã, tá? A Fernanda, infelizmente, não pôde ficar com a gente agora no turno da tarde, ela tinha outro compromisso, então eu vou terminar de fazer a apresentação aqui do instrumento dela para a gente seguir, né, discutindo. Lembrando um pouco do que a gente estava vendo ali no turno da manhã, a gente estava trabalhando com alguns conceitos de avaliação, né? A gente focalizou primeiramente o conceito de avaliação diagnóstica. Na verdade, a gente viu avaliação interna e externa, né? E depois disso, pensando nas modalidades de avaliação, a gente iniciou a nossa discussão pelo conceito de avaliação diagnóstica e é nele que nós estamos, tá? Para em seguida podermos discutir um pouco desse acompanhamento, tá? Da avaliação numa perspectiva mais formativa. Ainda que para alguns autores, a gente possa englobar dentro da perspectiva formativa a diagnóstica também, tá? Então, seguindo aqui com a apresentação do instrumento que foi produzido pela Fernanda no trabalho de curso dela, a gente tinha parado no instrumento de escrita de palavras, né? A gente tinha comentado, apresentado para vocês quais palavras foram sugeridas, né, de serem ditadas para as crianças, os critérios de seleção das letras, que também haveria esse ditado de letras, né, então por que estas letras que estão selecionadas aqui, né, ter vogais e consoantes é um critério, letras que ocupem diferentes posições na ordem alfabética, porque a gente vê que algumas vezes as crianças sabem A, B, C, D, E, aí vai pegar uma letra mais lá para o meio, para o final do alfabeto já não sabe tanto, tirando X, que todo mundo em geral conhece, né? Por várias razões, mas letras mais lá para o finalzinho, do meio em diante, elas conhecem um pouco menos. Então esse é um critério de seleção das letras, tá? E o último critério é que as letras contemplassem traçados retos e curvos, que são os que são necessários da criança, né, aprender para poder fazer o traçado dessas letras no formato que tá colocado ali, que é a bastão maiúscula, enfim, tá? E o instrumento de registro que foi distribuído para vocês impresso, esse não tem um para cada um, né? Mas tem mais ou menos um para cada 3, um para cada 2, né? Para vocês darem uma olhadinha. E a gente distribuiu esse por achar que ele é um pouco diferente dos outros, né? Justamente por ele conter estes comportamentos que a criança pode apresentar durante o momento de realização da testagem, tá? E a gente entende que esses comportamentos ajudam a guiar um pouco o olhar da professora na hora de realizar a avaliação, tá? E também a Fernanda organizou então essa síntese, tá? Com a descrição ali de cada um dos níveis ou etapas ou fases, né? Os autores chamam usam palavrinhas diferentes para dizer um pouquinho sobre isso, tá? Mas desse caminho percorrido pela criança na produção da escrita de palavras, tá? Então, claro que esse material, essa síntese, não dispensa
um estudo um pouco mais aprofundado da teorização da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, que é o que embasa essa síntese aqui, né? Mas ele já dá uma ajuda ali para a professora, caso a professora não tenha tanta apropriação assim, né, dessa teorização aqui, ou não lembre, né, por várias questões. Aqui a gente tem um material que ajuda a fazer essa identificação e essa análise da escrita da criança, porque é para isso que serve isso aqui, para analisar a escrita da criança, tá? Obviamente, o processo não finaliza nessa análise, né? Ao dizer, a criança tem uma hipótese alfabética ou silábica alfabética. Não, né? Eu tenho que saber o que eu faço a partir daí. Mas um primeiro momento é fazer essa análise da escrita da criança. E aqui o material, né, esse digitalizado, enfim, que é uma grande planilha de Excel, quem já acessou lá o Drive viu, que é uma planilha bem grandona, né, de Excel com a síntese das informações, tá? Aqui a gente colocou a escala, lembra que vocês falaram antes sobre o parcialmente? Aqui tem uma escala, tá? Ó, sabia de 8 a 11 letras, sabia de 4 a 7 letras, tá? Aqui a gente fez esse escalonamento ali em relação à habilidade de escrita de letras, né, a partir do ditado. E aqui no nível de escrita também, clicando, aqui vai abrir todos os níveis e é só selecionar qual é o nível que a professora identificou na hora de analisar a escrita para compor esse perfil da turma aqui no caso, ou de cada aluno, tá? Sempre tem espaço para observações, para a professora escrever ali algo que ela percebeu, né, durante o momento de realização da testagem. O quarto instrumento que a Fernanda produziu é um instrumento de leitura de palavras, tá? Ele é coletivo, diferente da maioria dos anteriores, que era individual, tá? Esse aqui é uma proposta para ser feito na turma toda, certo? Com o apoio de uma folha estruturada, que tem aqueles dois... na verdade, são duas folhas estruturadas, ou uma que nem essa aqui que a gente produziu, tá? Que é os nomes das crianças aqui, para a criança identificar o seu nome, porque um dos objetivos é justamente a identificação do nome próprio. Então, claro, aqui cada professora vai ter que compor o material com os nomes das crianças da sua turma, né? E aqui identificar a palavra que corresponde a uma determinada figura, tá? E a duração é de aproximadamente 15 minutos que está planejado. Isso aqui, claro, que vai depender da turma, enfim, tá? Então a criança tem 3 opções aqui, no caso da identificação de palavras correspondente a uma figura, tá? O caso do exemplo aqui é um pato, né? E tem rato, pato e gato como opções, variando apenas o fonema inicial e a letra inicial, portanto, né? A criança precisa fazer uma análise da letra inicial, pelo menos da letra inicial, para poder identificar qual é a palavra que corresponde à imagem, tá? Depois a gente selecionou também trem, cujas opções são trem, tomate e tartaruga, né? A ideia é de pegar uma palavra longa que inicie pela mesma letra para ver se a criança está fazendo alguma relação com o realismo nominal. Então, um trem é uma coisa bem grandona, então a palavra deve ser bem grandona também, e todas começam com T. Então, o T não é uma pista suficiente, né? A letra inicial não é uma pista suficiente para identificar qual é a palavra aqui, tá? Então é aqueles pega-ratão mesmo, né? Que é para fazer assim, ir além da letra inicial que já estava aqui nesse exemplo, né? Então para a gente conseguir buscar algo além do que a gente já estava vendo antes, tá? Tem também aqui um pirulito, né? Com as opções pipoca, pirulito e picolé, todos iniciando pela mesma sílaba inicial, todos começam com pi, então, de novo, o início da palavra não é suficiente para seleção, né, de qual é a palavra correspondente à figura. A criança tem que ler um pouco mais do que isso, tá? A letra final, a letra final aqui das opções é diferente, então se a criança consegue prestar atenção no final da palavra, ela já vai conseguir selecionar, mesmo que ela não leia a palavra inteira. Só pelo sonzinho final ela já vai conseguir fazer a seleção da palavra corretamente aqui, tá? Depois, bota, cola e bola com a figura da bola, e poste, pasta,
e ponte, né? Então a gente tem sílabas canônicas, sílabas não canônicas, focalização no início, no final da palavra, tá? Todos esses foram critérios utilizados para a seleção das palavras, tá? Quando as alunas do curso de pedagogia produzem instrumentos de avaliação, elas fazem isso naquela disciplina que eu mencionei para vocês, que eu ministro ali no curso, que é sobre avaliação. Em geral, elas fazem atividades de leitura de palavras parecidas com essa. E elas várias vezes perguntam, será que a gente não coloca como opção a hipótese de escrita da criança? Então, por exemplo, para pirulito, colocar só as vogais. Porque na escrita, algumas vezes, né, quando a criança está numa hipótese silábica, ela usa só as vogais. Ou usar um K no lugar de um C em peteca, por exemplo, tá? E eu sempre oriento as meninas a não fazerem isso. Porque uma coisa é a hipótese da criança, como que ela está pensando que é escrita. Outra coisa é ela ver a palavra escrita, pronta, né? E identificar na leitura, é outro processo. Então, do meu ponto de vista, não acho que seja pertinente usar a hipótese de escrita de criança para colocar em atividade de leitura, tá? Eu não oriento a fazer dessa forma, tá? Pode ter divergências em relação a outras pessoas, enfim, mas eu acho que não é tão interessante assim. É mais interessante, me parece, a gente pensar nisso. Todas as palavras vão ter o mesmo início, que é para a criança não se guiar só pela letra inicial ou pela sílaba inicial. Ou todas as palavras vão ter o mesmo tamanho, a mesma quantidade de letras, né? Então, o tamanho da palavra não ajuda a criança aqui. Ela vai ter que buscar outros critérios, outros elementos para poder selecionar qual é a palavra que corresponde à imagem, tá? Sim, até aqui? Tranquilo, né? E, de novo, a gente tem aqui a planilha para sistematização dos resultados e aqui, de novo, por sugestão das professoras, a gente adicionou ali o parcialmente. Então, parcialmente acertou de 2 a 3 palavras. Acertou tudo se ela acertou 4, porque o meu exemplo, né? Então, tem as outras 4, tá? Então, sim, se acertou tudo, parcialmente se acertou 2 ou 3, e não, se não acertou nenhuma ou acertou apenas uma, tá? E de novo ali o espaço para colocar as observações. Então essa era uma atividade de leitura silenciosa, ainda que não seja tão silenciosa assim, né? As crianças leem em voz alta mesmo ali quando estão lendo sozinhas, tá? Não era uma leitura a ser feita para a professora, tá? Porque essa era uma atividade, um instrumento de avaliação coletivo. Mas daí a gente pensou também uma atividade avaliativa de leitura de palavras que fosse leitura oral para a professora, tá? Que é o que consta aqui no 5º instrumento que compõe todos estes, e é o último, tá? Que é composto, então, por avaliação da fala da criança e avaliação de leitura oral de palavras, tá? Então, a parte 1 dele é essa avaliação da fala, que tem como objetivo perceber se a criança articula bem os fonemas, né? De modo a repetir corretamente uma palavra dita. A gente organizou essa avaliação inspirada na avaliação de uma professora aqui da Rede Municipal de Porto Alegre, que é a professora Marina Salva. Tá? A professora Marina Salva é nossa parceira aqui da URGS, ela está sempre vindo nas nossas disciplinas e ela é supervisora do PIBID. A gente tem o PIBID de alfabetização, eu sou orientadora no PIBID de alfabetização e a Marina Salva é uma das supervisoras. Nós temos 3 supervisoras em 3 escolas diferentes da Rede Municipal de Porto Alegre. E a professora Marina é parceira nossa aqui, da equipe, né, no PIBID de alfabetização. E ela faz essa avaliação que ela chama que é uma brincadeira de papagaio, um jogo do papagaio, tá? Que é a professora dizer a palavra e a criança repetir, tá? A ideia é um pouco daquilo que a Fernanda falou antes, né? De perceber se a criança faz trocas na fala, porque essas trocas na fala, em geral, aparecem também quando a criança vai escrever nesse momento inicial de aprendizagem da leitura e da escrita, né? Então, se a criança fala guito em vez de grito, é muito difícil que aquele R vá aparecer na escrita de grito dela, porque ela nem fala, ela nem pronuncia aquele R, né? E a gente
incita tanto as crianças a, ó, tu vai escrever o que tu tá falando, presta atenção em cada sonzinho. E ela não faz o sonzinho do R, então o R ali provavelmente não apareça, tá? Então um pouco do objetivo aqui é esse, conseguir perceber se a criança articula bem os fonemas, né? E caso alguma dificuldade persista, poder já no início do ano letivo fazer um encaminhamento dessa criança para um atendimento mais especializado, tá? Então a gente fez a seleção dessas 16 palavras com base em sugestões das professoras alfabetizadoras também, que fizeram a avaliação do instrumento, né? Buscando letras que em geral as crianças trocam na fala, R ali intrometido, NH, LH, BL, PR, tá? Então, janela, as crianças muitas vezes falam zanela, né? Troca esse J por um Z, um S, né? Um som. Então, a gente foi fazendo essa seleção com base nesses critérios, tá? E a folha de registro tem a parte 1 e a parte 2, são as 16 palavras dispostas ali e um espaço para a professora colocar ou um checkzinho, se a criança falou corretamente, repetiu corretamente a palavra, ou registrar a forma como a criança falou a palavra oralmente. Lá no exemplo do grito, então se a criança falou guito, a professora vai escrever ali guito. Se ela falou zanela, a professora escreve zanela. Tá? Para registrar qual é a troca que a criança está fazendo no momento da fala. Sim? E a atividade, a segunda parte, né, desse instrumento de avaliação é a leitura de palavras, uma leitura em voz alta, então tem como objetivo que a criança leia em voz alta essas palavras e compreenda o significado, né, que a criança consiga, além de decodificar, entender o que está sendo lido, que palavra é essa. São palavras que não são desconhecidas das crianças em geral, né? A gente selecionou macaco, telefone, festa, bruxa e porta. Essas palavras foram selecionadas com base num estudo feito pela Magda Soares e pela Sara Monteiro. Acho que é a Sara, que é a parceira da Magda Soares desse texto. E elas fazem lá uma seleção de palavras para fazer testagem de leitura e nós nos inspiramos nessa seleção dessas pesquisadoras para fazer a seleção do nosso instrumento de avaliação também, tá? Então são essas as palavras que a criança precisaria ler, tá? E aí seria uma leitura individual. Essa sim teria que ser uma proposta feita individualmente, a professora mostra a ficha, né? E pede para que a criança leia em voz alta a palavra que está escrita na ficha, certo? Novamente aqui, quero assim, destacar para vocês que não há nenhuma grande novidade nesse instrumento de avaliação, né? Pedir para a criança ler em voz alta uma palavra é algo muito recorrente, né? Muito corriqueiro nos processos que as professoras fazem para avaliar as crianças na sala de aula, sim? Nada de diferente, né? Uma coisa bastante comum, normal, que acontece com frequência. O que eu acho que é um pouco mais diferente é o instrumento de registro, tá? Nesse instrumento de registro aqui, que eu vou passando, de novo, vocês peguem assim, um a cada 2 pessoas, tá? Vou passar uns por aqui, vou passar uns por lá, para ir chegando aí para vocês, mas no QR Code tem todos, tá? Tem para todo mundo ali o material, tá? Aqui a Fernanda, né, foi listando as estratégias de leitura, tá? Então, para a professora observar quais dessas estratégias de leitura a criança está utilizando no momento de ler em voz alta. Então, a gente tem ali, por exemplo, ó, uma básica, não realiza a leitura da palavra. Não está lendo, a criança se nega a ler, diz que não sabe, pega a ficha e não lê, tá? Então, esse é um comportamento no início de um primeiro ano, bastante comum até, tá? Tem ali também como comportamentos possíveis, né? A leitura da palavra correta composta por sílabas. CV, CCV e CVC. Então, bom, a criança está lendo as palavras que foram selecionadas, tá? A leitura correta de palavras apenas compostas por sílabas canônicas. Então, a criança leu somente telefone e macaco, porque são sílabas canônicas, apesar de telefone ser uma palavra grande, né? A extensão da palavra também é um critério importante nesse momento de seleção,
tá? A Magda Soares vai dizer lá, é a lexicalidade, o tamanho da palavra, a extensão da palavra, a presença de componentes ortográficos mais difíceis, né? E todos esses são elementos importantes de serem considerados. Mas em relação a esse comportamento aqui, ó, leitura correta de palavras compostas apenas por sílabas CV. A criança leu macaco e telefone, mas ela não conseguiu ler festa, porque tem esse S aqui, ó, no final da sílaba. Ou ela não conseguiu ler bruxa, porque tem um BR, tá? Então esse é um comportamento possível também, tá? Ó, outro comportamento ali, ó, decodificação das unidades silábicas da palavra. Então a criança lê co. A criança lê assim, macaco. Ela ainda fala a palavra no final rápido depois quando ela percebe o que é, né? Uma criança que lê dessa forma é diferente, está em um momento diferente do percurso de aprendizagem de uma criança que olha e diz macaco, né? Reconhecimento automático, sem esforço, com precisão, né? A gente está falando aqui de fluência de leitura de palavras, tá? Então, essa tabela visa esmiuçar como que a criança está lendo, tá? Porque a criança que leu macaco, ela também leu. Ela também conseguiu reconhecer a palavra, mas de uma forma bem mais inicial do que quem bateu o olho e disse macaco, tá? E isso leva a estratégias didáticas diferentes para essas duas crianças, certo? Sim? Então, isso aqui é para nos ajudar, para ajudar a professora alfabetizadora a ter mais clareza, a conseguir esmiuçar mais como que essa criança está lendo. Tá bem? Então aqui tem alguns comportamentos possíveis, né, das crianças. Tem ali nomear as letras, então dizer F-E-S-T-A em vez de dizer festa quando lê a palavra, ler de forma silabada, substituir aleatoriamente, né, a palavra. Então ali, ó, vê que a palavra inicia com B e diz macaco. Disse uma palavra que não era a que iniciava, tá? Cuja aquela letra estava ali. Revisão da pronúncia ao cometer um erro. Então a criança começa lendo aqui burucha, burucha. Não, burucha não existe, mas bruxa existe. Aí ela revisa a leitura, conforme ela vai se dando conta do significado da palavra e do restante da palavra, tá? Então esses comportamentos estão indicados aqui para ajudar a professora a avaliar. E assim como tinha lá no instrumento de escrita de palavras, aqui também a Fernanda fez uma síntese, tá, dos níveis de leitura com base na linha Airy, tá? Que é uma outra teorização, né, que vocês vão ver mais detidamente com a professora Patrícia, tá? Patrícia Camini, que é quem vai trabalhar com a parte, o módulo 3, né? Tá lá no curso, mas ela vai trabalhar na formação presencial mais diretamente as questões de leitura, tá? Então, ela certamente vai trabalhar com vocês essa questão aqui. E eu sei que a Lu trabalhou as duas teorias juntas, né? A da Airy e a da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, sim? Sim. Perfeito. Tá? Então aqui tem os níveis de leitura para ajudar a professora também a pensar. Essa criança está na etapa de leitura alfabética parcial, alfabética consolidada, enfim. Então tem esse resumo aqui, que assim como lá no da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, não dispensa um estudo mais aprofundado, mas já ajuda a professora a relembrar algumas questões, enfim, a tomar esse material também como uma fonte de consulta, tá? Esses dois instrumentos, tá? Tanto esse aqui, a sistematização do instrumento 5, quanto a do instrumento 3, a gente trouxe para entregar mais, assim, para algumas de vocês, porque a nossa ideia é que essa parte aqui é a parte mais diferente, tá? Em relação a toda a proposição do instrumento. Porque ler as palavras, fazer ditado de palavras, batalha de palavras, identificar palavras que começam iguais, que terminam iguais, isso a gente imagina que as professoras façam com alguma frequência, né, nas suas salas de aula. Agora, como olhar isso de um ponto de vista avaliativo,
talvez não esteja tão disseminado assim, tá? Então, se forem utilizar, depois nos contem como foi, tá? A utilização desses materiais. E, de novo, tem ali a planilha digital, enfim, lá no Excel, para fazer a troca, a consolidação, tá? Quantas palavras acertou? Então, se acertou as 5, tá lendo as palavras, parcialmente, tá? E não acertou. E ali o nível de leitura identificado a partir da leitura em voz alta dessas crianças. Sim? Sim, isso, tá? Vocês, lendo esse QR Code aqui que vai passar agora também, tá? Vocês vão ter acesso à pasta do Drive, onde tá todo o instrumento, tudo isso aqui tá lá. Os arquivos, tá mais do que isso aqui lá, tem mais coisa lá, tá? Porque lá tá toda a descrição de cada um dos instrumentos, tá? Como fazer, ali é uma sugestão, né, gente? Cada um vai fazer como quiser, tá? Mas é uma sugestão de como proceder à realização de cada um deles. E tem acesso ao Excel, essa planilha aqui, que a gente orienta ali que vocês façam uma cópia para daí poder alterar ou usar da maneira que vocês quiserem, tá? E na pasta que tem do Alfabetiza Tchê, eu vou colocar, já coloquei lá, o trabalho completo da Fernanda, o TCC completo dela, que também tem acesso ao instrumento por lá, tá? Claro, com certeza, com certeza. Vocês podem fazer as adaptações que acharem necessárias. Daqui a pouco, por um segundo ano, uma palavra é muito pouco para pedir a leitura. Às vezes, no final de primeiro ano, né? É muito pouco pedir para ler porta. Eu tenho que pedir para a criança ler um pequeno versinho ou um pequeno poema, né? Então, vocês podem, devem, né? Fazer as adaptações que julgarem necessárias, tá? Como a Fernanda falou aqui no início, a ideia dela, claro, não dava para fazer tudo num TCC, né, gente? Pensem que um TCC dura 1 ano, tá? É uma pesquisa de 1 ano, ela já fez um monte. Ela fez um instrumento de avaliação diagnóstica para um primeiro ano. Então, pensando assim, as habilidades mais iniciais, as mais básicas, para a professora ter um panorama dos conhecimentos daquela turma envolvendo sistema de escrita alfabética. Ela poderia ter feito também avaliação de compreensão de leitura oral, né? Não tem, nesse instrumento aqui não tem, a gente não fez, porque o foco era apropriação do sistema de escrita alfabética, tá? Mas obviamente que isso aqui não é suficiente para avaliar tudo, mesmo no início de primeiro ano. Né? Eu também quero saber se a criança faz inferência, se ela seleciona informação explícita num texto lido em voz alta pela professora, por exemplo. Se ela consegue identificar qual foi o bichinho que a menina da poesia na varanda encontrou no telhado. Tá? Então todos esses elementos também podem ser avaliados. Diga. Mas seria um recurso muito estratégico para o segundo ano, quando entrar no segundo ano da professora. Também. Esse aqui, tu diz? A gente fez assim mais pensando por um primeiro, tá? Mas entendendo assim, conhecendo um pouquinho da realidade de algumas escolas, né, de algumas crianças, mesmo para um início de segundo ano, seria importante de fazer uma avaliação desse tipo, né? Talvez trazer algumas palavras com outras questões ortográficas que não tem aqui, porque a gente também não avalia ortografia, né, ainda, tá? Então, de repente, trazer a questão da ortografia, sim? Com certeza, mudando as palavras. De repente, lá no início do segundo ano, avaliar se a criança sabe reconhecer e nomear as letras do alfabeto não faz mais sentido. Né? De repente, não. Eu sei que ainda tem casos, mas o nosso objetivo tem que ser que não tenha, né? Eu sei que eles cheguem no segundo ano carecas de saber que o A é A, que o B é B, que são 26 letras do alfabeto, que são essas as 26, que é diferente de número e que o ponto de exclamação é uma coisa e que o I é outra, né? A gente espera, a gente tem que ter, não pode ser, a gente espera, tem que ser assim, a gente tem como meta que trabalhar para que as crianças não cheguem, tudo bem, vai ter um caso específico, vai ter 2, vai ter 3,
Vai ter questões específicas. Do meu ponto de vista, o que não dá é metade de uma turma. Mais da metade de uma turma do segundo ano não reconhecer as letras do alfabeto depois de um ano inteiro dentro da escola. Eu sei que tem, mas por isso que eu tô dizendo, a gente tem que ter como meta. A nossa meta é que as crianças saiam no final do primeiro ano, no mínimo, isso é no mínimo, reconhecendo e nomeando todas as letras do alfabeto, além de fazendo outras coisas, né? Mas pelo menos isso elas têm que conseguir fazer, tá? Pra gente ter como alvo, né? Foco de trabalho, tá bom? Tudo bem até aqui? Oi. Nós, a gente tem feito várias leituras e fazendo outros cursos e tal. E que todo esse processo do reconhecimento das letras do alfabeto seria algo que já deveria no final da educação infantil. Sim. E aí? E aí? Ups! Eu compartilho da opinião de outras pessoas, tá? De que sim, no final da educação infantil já dá para as crianças reconhecerem o próprio nome, reconhecerem as letras do alfabeto, né? Ensaiarem as suas primeiras escritas, tá? Ouvirem muita leitura de texto, brincarem muito com os textos da tradição oral, cantar no pátio as cantigas. Perfeito, perfeito. Perfeito. Como é que vão saber qual é a letra que vem antes, se eu não sei o que é antes, o que é depois, o que é direita, o que é esquerda? Né? Ó, sim. Sim, temos uma formação específica, né? Para isso, tá? Muito bem. Então a gente estava discutindo aqui essas questões, né? Pensando nessa avaliação diagnóstica a partir da apresentação de um instrumento que a gente trouxe aqui para vocês para compartilhar, tá? Entendendo que essa avaliação diagnóstica tem como foco, por meio não só de um instrumento como esse, mas de muitas outras práticas que as professoras fazem nas salas de aula para levantamento de conhecimentos das crianças, né? Para que a professora possa ter um mapeamento da turma, para que ela possa olhar para uma planilha como essa e ter a dimensão de quantas crianças já leem palavras formadas por sílabas canônicas, quantas crianças ainda não leem, quantas crianças leem de um modo bem lento, silabado, sem automatismo, né? Sem velocidade nessa leitura, elas ainda leem por uma rota fonológica, elas ainda não acessam a rota lexical da leitura. Isso provém também de uma avaliação diagnóstica, desse mapeamento de como está a turma e como está cada aluno, porque, de novo, todo mundo importa. Todo mundo tem direito de aprender a ler e escrever. Né? E para garantir esse direito, eu tenho que conseguir acompanhar a aprendizagem de todos e de cada um dos meus estudantes, tá? Então isso desse ponto de vista de mapeamento inicial, de avaliação diagnóstica, tá? Passando então para o nosso outro conceito, que é o conceito de avaliação formativa, se eu tenho esse mapeamento inicial, eu tenho que conseguir acompanhar a aprendizagem dessas crianças. E essa ideia de avaliação formativa é um amparo teórico / prático, porque ele não é só teórico, tá? Mas o conceito é teórico, digamos assim, e nos ajuda a pensar esse acompanhamento das aprendizagens, tá? Como que eu vou fazer para, lá na minha turma de segundo ano, por exemplo, planejar o meu ensino de acordo com o que as crianças precisam, certo? Porque eu fiz uma avaliação, eu sei o que elas precisam, neste momento, em agosto de 2025, por exemplo, tá? E como que eu vou fazer esse acompanhamento ao longo dos próximos meses até o final do ano letivo. A avaliação formativa ajuda a gente a fazer isso, tá? Lá no material
do curso autoinstrucional, né? Tá lá para vocês também, de novo aqui, o capítulo de avaliação desse livro aqui, tá? A prática educativa é um dos capítulos finais em que o Zabala vai tratar sobre avaliação, tá? E essa perspectiva de avaliação tá diretamente relacionada com as questões didáticas, com a ação pedagógica do professor e da professora, tá? Oi. Não tem problema. Muitos questionamentos, muitas colocações. A gente não tem acesso pelo portal, os profs não têm acesso a esse capítulo. Tá. A gente pode disponibilizar? Não. Ah, tá bom. Tá. Sim. Tem alguns que, se vocês procurarem, talvez vocês achem. Eu não vou nem dizer que nem que sim, nem que não. Tá? Corta essa parte. Tá, mas dei uma procuradinha por aí, talvez vocês achem. Vocês têm meu e-mail também, né? Ok. Tá? Aí nesse capítulo, e esse tem um outro livro que eu trouxe aqui que eu queria mostrar para vocês também, que é esse aqui do Perrenot, tá? A gente vai ver algumas ideias desse livro aqui também. Esse é um livro todo dedicado à questão da avaliação, assim como esse aqui também, tá? Esse aqui é um livro de um tipo que a gente usa pouco na educação. Pelo menos na formação que eu tive e na que eu tenho acesso ali no curso de pedagogia, a gente usa pouco esse tipo de material que é putz, me fugiu a palavra. Um manual. Obrigada. É um manual, tá? É um manual sobre avaliação, tá? Quem faz cursos de outras áreas, tem muito manual, né? Manual de biomecânica, manual de cinesiologia, manual de cálculo 1, tá? É muito comum em outras áreas, a educação não é tão comum assim. Mas esse aqui é um manual sobre avaliação, tá? E tem aqui algumas coisas bem legais, outras não são tão legais assim, mas tem algumas coisas bem legais. O capítulo sobre avaliação inicial eu gosto muito, as alunas leem lá no curso de pedagogia, vai passar, tá? Esse aqui é um que eu sugiro, tá? Para que vocês procurem. E esse aqui que é o do Perrenot, que trabalha muito com essa questão tanto da didática do ensino, tá? Quanto com a avaliação. E a perspectiva de avaliação formativa que eu vou trazer aqui sintetizada, digamos assim, para vocês, é colocando em diálogo esses dois autores, tá? O Zabala e o Perrenot. Porque eles têm uma concepção bem parecida, tá? Esse aqui já passou, né? Bem parecida sobre a avaliação formativa. O que o Zabala vai dizer, né? Ele vai dizer que essa ideia, esse jeito de pensar a avaliação vai permitir que a gente localize e corrija os problemas do ensino e da aprendizagem ao longo do processo, enquanto as coisas estão acontecendo, e não lá no final. Então, eu não espero até o final do ano para ver que eu tenho 13 alunos da minha turma de 26 que ainda não reconhecem e nomeiam as letras do alfabeto. Eu vejo isso antes, eu vejo isso logo, né? Para poder agir a respeito dessa dificuldade ou dessa aprendizagem que não está acontecendo na sala de aula, tá? Essa perspectiva de avaliação não está focalizada apenas na criança e na aprendizagem, tá? Ela parte da aprendizagem, da dificuldade ou do sucesso das crianças nessa aprendizagem, mas ela volta para o professor. Ela vai questionar o ensino. E isso às vezes é difícil para a gente, né? Meu aluno não está aprendendo por quê? Será que é alguma questão cognitiva, de aprendizagem dele, emocional, porque pode ser também. Mas será que não é uma questão metodológica, didática, de ensino minha enquanto professora? Será que eu não tenho que pensar uma outra estratégia de ensino para essa turma, para esse grupo de crianças, para essa criança em específico? Será que a metodologia que eu estou utilizando é o máximo que existe? Será que eu não tenho outras formas? Então, essa é uma avaliação que às vezes é um jeito de pensar a avaliação que vai recair sim numa
autocrítica do professor também se questionar, será que isso que eu estou fazendo não está tendo um impacto não tão bom assim, eu preciso mudar um pouco o meu jeito de dar aula, mudar um pouco meus recursos, as minhas estratégias de ensino? Então é uma avaliação que olha para a aprendizagem da criança e volta para repensar o ensino. E isso às vezes é difícil de ser feito, tá? Mas é importante. Essa é um jeito de pensar a avaliação, como a gente já falou antes, que vai fundamentar as decisões do professor, que vai ajudar o professor a, inclusive, argumentar em favor de decisões que ele toma, né? Então, bom, a minha turma de primeiro ano já está super bem e eu vou trabalhar questões ortográficas com eles. Ah, não está previsto no currículo trabalhar com RRR ainda no primeiro ano, isso é conteúdo do segundo ano. Bom, mas se a turma já está numa hipótese alfabética consolidada, já está escrevendo bem, por que eu não posso avançar se o nível da turma me permite avançar, né? Então, esse acompanhamento periódico das aprendizagens das crianças também fundamenta as decisões do professor e ajuda ele a argumentar em favor dessas decisões que ele está tomando, tá? E vai permitir também que ele dê um feedback contínuo das aprendizagens das crianças para a família, para a coordenadora pedagógica, para a supervisora, para a orientadora educacional, para a professora da sala de recursos, para um atendimento extra escolar que a criança tem, por exemplo, vocês não são solicitadas, as profs das escolas de vocês não são solicitadas por psicólogas, fonoaudiólogas a emitirem pareceres sobre as crianças? Eu na escola várias vezes tive que fazer parecer de crianças específicas, porque a psicóloga pediu, porque o médico do posto de saúde pediu, porque não sei quem pediu, porque é importante, a criança passa no mínimo 4 horas do seu dia ali, né, dentro da escola. Então, se a gente mantém registros atualizados das crianças, é mais tranquilo de fazer esse tipo de produção, de parecer, né, quando nos é solicitado e a gente tem um feedback ali para dar atualizado, né, da criança, tá? Lembram que a gente viu antes o conceito de diagnósticos permanentes da Magda Soares? Aqueles que são feitos no cotidiano, na ação do dia a dia? É isso, a avaliação formativa é isso também. Esse acompanhamento que a gente faz das crianças no dia a dia, quando a gente percebe que ela é capaz de fazer algo diferente, que ela não fazia até então, na terça-feira depois do recreio. Quando eu fiz o jogo de colocar as palavras de acordo com as sílabas embaixo do número de sílabas, eu vi que a criança conseguiu segmentar as sílabas oralmente e contar. Coisa que ela não fazia até então. Ela não fez mão, flor. Não é assim que elas fazem? Pão, trem, né? Porque não, como é que pode ter uma sílaba só? Não pode, né? Então elas segmentam e transformam em dissílabas as palavras monossílabas. Mas no dia do jogo, depois do recreio, ela não fez isso. Ela fez mão, flor e disse que tinha uma coisa que ela nunca tinha feito. Então, naquele momento, eu tenho uma informação nova sobre a criança, que me leva, né, a entender que ela avançou um pouquinho em relação ao que ela apresentava até então em relação à consciência silábica, por exemplo. Tá? Então, a avaliação formativa vai ajudar a gente a perceber isso, esses pequenos avanços no dia a dia. Tá? O outro capítulo, então, que eu também sugiro que vocês deem uma olhadinha desse livro que está passando, é o capítulo 6 do livro do Perrenot. Nesse capítulo, ele vai falar um pouco sobre regulação da aprendizagem, tá? Ele vai trabalhar com essa ideia de avaliação formativa como uma forma de regular a aprendizagem das crianças. E ele usa esse termo, regulação, que é um termo que às vezes tem uma conotação meio negativa, né? Se a gente não quer usar regulação, não usa, troca para acompanhamento, que dá no mesmo, tá? Então, a ideia de regulação é uma ideia de acompanhamento, né? Da professora estar próxima, estar perto, estar junto das aprendizagens das crianças, tá?
Nesse sentido, então, a avaliação formativa vai, nas palavras do Perrenot, né? Visa levar o professor a observar mais metodicamente os alunos, porque o professor e a professora observam os seus alunos todos os dias, durante 4 horas, né? Elas conhecem as crianças, mas será que fazem uma observação mais metódica, mais regular? Tem registros um pouquinho mais periódicos? É um pouco essa a questão, tá? A compreender melhor os funcionamentos dos alunos, tá? De modo a ajustar de maneira mais sistemática e individualizada suas intervenções pedagógicas e as situações didáticas que propõe. Então, de novo, a ideia da avaliação vinculada à proposta didática. Tá? Se eu faço um acompanhamento dessas crianças na sala de aula, eu vou poder ajustar a minha intervenção, a mediação que eu faço durante o processo de ensino, de acordo com o que aquela criança precisa. Porque as turmas, gente, vocês sabem isso melhor do que eu, elas são heterogêneas, né? As turmas não são homogêneas. Não está todo mundo no mesmo nível. E ainda se tivesse todo mundo no mesmo nível de escrita, não estaria todo mundo no mesmo nível de leitura, nem no mesmo nível de apropriação do conhecimento numérico, né? Não. As crianças conhecem de modos diferentes e têm habilidades diferentes numa mesma turma, tá? Se eu conheço um pouquinho mais de cada um, na hora de fazer a pergunta, a mediação no processo de ensino, eu vou poder ajustar a minha pergunta para aquilo que vai ser um desafio possível para aquela criança. Aquilo que é um desafio que vai ajudar ela a avançar, mas que também não vai ser tão difícil assim, de modo que ela não possa responder, tá? Então vejam que o ensino vai depender, nem sempre, tá? Mas eu tô tentando dizer que sim, tá? Que o ensino depende desse conhecimento da turma, desse conhecimento das crianças, tá? E a ideia da avaliação formativa, então, é nos ajudar nesse conhecimento da turma e promover uma gestão das aprendizagens, tá? Que a professora possa fazer a gestão das aprendizagens, o acompanhamento das aprendizagens das crianças ao longo de todo o ano letivo, não só lá em novembro e dezembro, tá? Quando começa a chegar perto do final do ano e a gente se apavora, né? Não, a gente tem que fazer esse acompanhamento desde o início. Ah, não fizemos desde o início, então começa agora em agosto, antes tarde do que nunca, tá? Se a gente estava discutindo, né, o quanto a avaliação vai ajudar na tomada de decisões do ponto de vista didático, a gente está falando de planejamento, tá? Então a gente está falando dessa relação entre a avaliação e o planejamento de ensino. Planejamento não é um tema novo nem diferente para nenhum de vocês e muito menos para as professoras. Elas estão acostumadas, né? Espera-se, a organizar os seus planejamentos para as aulas, né? Porque esses documentos fazem parte do trabalho cotidiano do professor, tá? Faz parte do nosso conhecimento profissional. Então, só para trazer assim alguns elementos para a gente relembrar, tá? Planejamento é uma atividade frequente na nossa vida que antecede qualquer ato intencional. Bom, se eu tenho a intenção de ensinar as crianças a ler e escrever, eu tenho que fazer o meu planejamento do ensino, da leitura e da escrita para essas crianças. Da onde vai partir o meu planejamento, tá? Vai partir tanto do referencial curricular que se tem, né? Dos objetivos de aprendizagem do ano letivo, que são estabelecidos ou pela base, ou pela rede, ou por outros documentos, tá? Então, qual é o documento basilar, digamos assim, que me diz sobre o que precisa ser ensinado? A parte do currículo, tá? Então, planejamento, avaliação tem relação com o currículo também, tá? Mas, obviamente, eu não posso desvincular esses objetivos, essas habilidades a serem ensinadas daquilo que os estudantes sabem ou não, né?
Então, eu tenho que conseguir fazer esse mapeamento prévio para também partir dos conhecimentos que as crianças já têm, ou de repente tem muito inicial ainda, tá? Mas daquilo que as crianças já sabem, e então sim, conseguir traçar o plano para atingir as metas, as habilidades, os conhecimentos, os objetivos que precisam ser ensinados no primeiro, no segundo, no terceiro ano, tá? Porque a docência é um ato intencional, né? Então eu preciso sim planejar as minhas aulas. Diga, claro, por favor. Esse planejamento seria viável com as crianças do primeiro, segundo ano, pensar numa autoavaliação depois desse acompanhamento da autorregulação, se eles se darem conta, assim, uma consciência que eles estavam em determinado espaço, conseguiram alcançar tal habilidade que sabiam. Sim, com certeza, com certeza. O Perrenot também vai falar, nesse livro que circulou, que está circulando, sobre os processos metacognitivos da avaliação, tá? O quanto o sujeito também, num processo que nós chamamos de autoavaliação, né? Também é importante que ele se dê conta do seu próprio aprender. Porque quando a gente se dá conta do nosso próprio aprender e consegue se autorregular, se autoacompanhar, eu também consigo dizer qual é a minha dúvida. Eu também consigo dizer, isso aqui não funciona para mim, eu não consigo aprender desse jeito, eu aprendo de outro jeito. Conforme a criança vai se conhecendo enquanto aprendente, ela também vai podendo se colocar de outra forma nas situações de aprendizagem. Claro, gente, que isso não é de um dia para o outro, a gente está falando de criança de 6, 7 anos, né? Elas não vão chegar na escola sabendo o que elas aprenderam, o que elas sabem. A gente precisa ensinar um processo de autoavaliação, né? Em termos bem práticos, assim, essa professora que eu mencionei para vocês antes, a professora Marina Salva, ela faz ao longo do ano com as suas turmas, ela tem sempre turma de primeiro ano, e ela faz o que ela chama de bloco da evolução da escrita. Acho que esse é o nome, tá? E ela vai compilando ao longo do ano as diferentes testagens de escrita que ela faz com a turma, com as crianças. Cada criança tem o seu. Faz a capinha, aquela coisa toda. Ela vai botando ali algumas atividades avaliativas que ela acha representativas do processo de aprendizagem das crianças. E daí ela vai, claro, as crianças não sabem que esse bloco está sendo feito ao longo do ano todo, e no final do ano ela entrega para as crianças o bloco para as crianças olharem. E daí elas vão nas primeiras escritas e dizem, prof, como é que tu deixava eu escrever assim? Olha como eu escrevia, tá faltando um monte de letra. Por que que eu botei esse monte de letra aqui que não tem nada a ver com sol, né? Então as crianças vão enxergando o seu próprio processo de aprendizagem, vão vendo o quanto elas avançaram numa autoanálise, não deixa de ser isso, né? Num processo metacognitivo. E eu acho que isso é não só bonitinho da gente ver as crianças se darem conta disso, mas isso é também a produção do sucesso na aprendizagem, né? A criança se reconhecer como alguém capaz de aprender. Tá? Porque muitas vezes as crianças se veem como não aprendentes, né? Eu não consigo, eu não sei, eu tenho dificuldade, eu não... Principalmente quando elas vão ficando um pouquinho mais velhas. Então lá num 5º ano, num 4º ano, elas já percebem muito bem, né? E quando a gente se reconhece como capaz de algo, é outro ânimo, outra expectativa, outro jeito de lidar com a escola, né? Então acho que tanto por um lado quanto por outro é importante esses processos de autoavaliação. Tá? E acho que dá para fazer sim com crianças pequenas. Perfeito! Aham. E também os portfólios. Uhum. E uma coisa que quando tu falou que a avaliação diagnóstica pode estar dentro da formativa, tem em prática na sala de aula, por exemplo, a professora já fez a diagnóstica ali do ditado das 4 frases, mas em determinado momento ela foi ensinar sobre a árvore, as partes da árvore.
Aí, inicialmente, na primeira aula, ela entrega folhinhas e pede que as crianças desenhem uma árvore. Aham. E escrevam as partes da árvore. Aí, depois, no segundo momento, ela desenvolve todo o projeto, né? E, ao final, ela novamente pede para que elas desenhem uma árvore e escrevam as partes aí. E é muito, muito interessante, porque a própria criança consegue ver o antes e depois, fazer essa autoavaliação. Ótimo. Sim, e nesse sentido a gente tem a avaliação, digamos assim, de um acompanhamento durante esse processo, enquanto a criança está pensando, avançando, né? Enquanto as aulas estão acontecendo, né? E a criança também consegue se dar conta e perceber esse avanço dela mesma, né? Sim? A Leal, então, que é a Thelma Leal, vai dizer assim: é indispensável, portanto, para qualquer docente comprometido desenvolver estratégias de reflexão sobre o cotidiano da sala de aula e da escola. E o planejamento é um momento privilegiado de reflexões, tá? Então, essa ideia de que o momento em que a professora está planejando as suas aulas, ela está pensando, ela está refletindo sobre os processos de ensino, tá? E de aprendizagem, lógico, tá? Então, é um momento privilegiado de fazer escolhas, de tomar decisões, de poder pensar um ensino ajustado àquelas crianças. A prof. Luciana deve ter falado muito para você sobre isso, né? Do quanto a intervenção pedagógica para o ensino da escrita, do quanto conhecer o percurso que a criança faz para se apropriar, né, do sistema de escrita alfabética, é importante para que a professora ajuste o ensino. Essa ideia do ajuste do ensino está relacionado com a avaliação. Como é que eu vou ajustar o ensino para as necessidades da criança se eu não sei quais são? Se eu não sei o que a criança já sabe sobre ler e escrever, eu não vou conseguir fazer um ajuste tão fino assim. Claro, nem sempre a gente vai acertar, né? Pessoal, nem sempre, como vocês disseram, as crianças são um pouco instáveis nas suas respostas, né? Por isso que um dia de prova não é suficiente. Por isso que eu não posso considerar apenas um instrumento único de avaliação como sendo representativo do que aquela criança sabe. Porque naquele dia ela poderia não estar afim de fazer. E você sabe, quando elas não estão afim, elas não fazem. Por mais que a gente tente convencer. Mas daí, num outro momento, num outro tipo de proposta, ela deu uma resposta que super atende ao mapeamento que vocês estavam tentando fazer. E pronto, tá tudo bem. Use esse outro material, né? O importante é que a gente consiga conhecer as crianças, conhecer a turma, conhecer os estudantes para fazer esse ajuste fino nos processos de ensino, na mediação que vai ser feita, no recurso que vai ser selecionado para trabalhar, né? Então, essa ideia muito forte da avaliação vinculada ao planejamento e à didática, ao ensino, à metodologia, tá? Tudo bem até aqui? Sim? Então a ideia é a gente fazer essa rodinha girar, né, gente? Fazer esse processo contínuo de avaliação, a gente não está entendendo a avaliação como prova, né? Não, né? Nem como teste, né? Não, a gente está entendendo a avaliação como acompanhamento da aprendizagem, que pode vir de um teste, de uma prova, de um instrumento, pode, não necessariamente, pode, mas também pode vir dos diagnósticos permanentes que ocorrem na ação cotidiana de dar aula, sim? No jogo, na brincadeira, no pátio, de correr e entrar no círculo que tem o 2, que tem o 3, que tem o 1, que tem o 4, e que se refere ao número de sílabas da palavra que a prof disse. A prof disse chapéu, sai todo mundo correndo e entra no círculo que tem o 2. Um ficou parado. Todo mundo correu para o 2, um ficou parado. O que isso diz pra gente? Ou não entendeu a proposta, pode ser, né? Ou não conseguiu segmentar com rapidez a palavra chapéu. Isso já nos dá uma informação. Não é um teste, não é uma prova, não é uma avaliação padronizada nesse sentido mais comum de avaliação, mas
me dá uma informação sobre um possível não entendimento, uma possível dificuldade daquela criança naquele momento, tá? Isso tem que ficar bem claro, porque senão parece que a gente tem que ficar fazendo avaliação todo dia, todo momento, toda semana, e não é isso, tá? Mas a observação contínua das crianças, sim. A gente faz, na verdade a gente faz. Talvez o que a gente tenha que se dar conta que está fazendo, né? E conseguir produzir os registros sobre isso, tá? Então, fazer essa roda girar. Avaliação, acompanhamento da aprendizagem das crianças, os processos de ensino-aprendizagem de acordo com essa avaliação, de acordo com o perfil da turma, com o perfil dos estudantes, mas não apenas. Não apenas. O aluno como parâmetro dele mesmo pode ser um problema, tá? Claro que a gente vai tomar o aluno como parâmetro dele mesmo, se eu estou falando de avaliação diagnóstica o tempo inteiro aqui com vocês e de ter o perfil da turma e o perfil do estudante, é lógico que a gente está pensando no estudante em primeiro plano, mas ele não é o único parâmetro. Eu também tenho objetivo, eu também tenho meta, eu também sei aonde eu quero chegar em termos de ensino, tá? E mesmo que um estudante, o estudante A, tenha que percorrer no primeiro ano daqui até aqui, e o estudante B esteja aqui e só tenha que percorrer isso aqui, todo mundo vai ter o direito de chegar aqui também, mesmo aquele que está lá longe, tá? Mesmo aquele que entra no primeiro ano sem saber as letras, sem nunca ter pego um lápis na vida, ele também tem que terminar o ano reconhecendo e nomeando todas as letras do alfabeto, do mesmo modo que aquele que já chegou escrevendo o nome e reconhecendo as letras já sabia, tá? O investimento que eu vou ter com quem tá aqui é o mesmo? Não. Esse aqui vai precisar muito mais da professora. Vai precisar muito mais de mim. Vai precisar de muito mais estratégia de ensino, recurso adaptado. Enfim, vai precisar muito mais da professora. Mas ele também tem que chegar aqui, tá? Porque se a gente relativiza demais a meta, se a gente relativiza demais o objetivo, porque as crianças estão chegando sem saber isso, sem saber aquilo outro. Então, baixa a meta aqui para baixo. Daqui um pouco a gente está até que ano levando para alfabetizar as crianças? Até o quinto, tá? Então, não. A gente tem, claro, e com isso eu não estou dizendo assim que basta ter a meta. A gente tem que ter ações para atingir a meta, né? Tem que planejar, pensar o ensino, compartilhar com as colegas, tomar decisões coletivas na escola. Isso não é uma questão individual. Não é a professora sozinha na sua sala de aula tendo que dar conta de tudo. Não, é um compromisso, como a gente falou no início, coletivo, da escola toda, com o aluno que está aqui e com o aluno que está aqui. Ambos têm direito de aprender e de alcançar as metas, tá? Todo esse papo é para dizer o quê? Que a gente não pode relativizar tanto assim as metas e o aluno como parâmetro dele mesmo algumas vezes leva a uma relativização muito grande dos objetivos a serem alcançados, tá? Então a minha defesa é que sim, tem algumas crianças que têm questões específicas e isso é uma coisa, tá? Mas a gente tem que ter metas claras, onde eu quero chegar com as turmas de primeiro ano e no município X no ano de 2025. E a gente tem que trabalhar, obviamente, para alcançar essas metas. Todo mundo, tá? Eu não acho que tem que ser assim. Bom, tu é prof do município, no município a gente decidiu que é assim e é assim que a gente tem que fazer, é um pouco isso, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou mais ou menos por aí, tá? De que um pouco em defesa da aprendizagem das crianças, é um pouco isso. Todo esse papo está sintetizado nessas poucas palavras pela Thelma Leal, a Eliana Albuquerque e o Arthur Gomes de Moraes, tá? Os três são pesquisadores do CEL, que é o Centro de Educação e Linguagem da Federal de Pernambuco, tá? O Arthur Gomes de Moraes, imagino que vocês todos já tenham ouvido falar. Ele é um autor bem importante que trabalha com as questões de consciência fonológica. A Thelma Leal, eu sei que a... Isso! E ela é uma das grandes responsáveis pela organização do material de formação do MEC de 3º a 5º ano, e eu acho que a Lu mostrou para vocês no último encontro
o caderno de capinha verde, não mostrou? Eu acho que ela mostrou assim que tem um texto nosso lá sobre sequência didática, tá? E a Thelma é uma das grandes responsáveis pela organização desse material, tá? E aí eles dizem assim, então, o próprio Arthur Gomes de Moraes afirma que o mapeamento dos saberes já construídos pelas crianças, né, dá ao docente um retrato da situação de cada estudante. Então aqui a gente vê a avaliação diagnóstica ali, né, o conceito de avaliação, não está escrito, mas está ali, tá? Permitindo-lhe ao docente ajustar o ensino e planejar tanto metas coletivas quanto aquelas programadas para indivíduos ou grupos de estudantes. Então aqui a gente tem a dimensão do planejamento, tá? Que esses estudantes que ainda não alcançaram ou que estão muito avançados, tá? E merecem, portanto, um atendimento diferenciado em relação ao conjunto da turma. Então aqui a gente tem também um encaminhamento a estratégias de ensino diferenciadas. O que eles estão dizendo aqui? Bom, nem sempre a aula é igual para todo mundo. Hã? Entra o? Desenho do programa do Dual. Fez um curso, né, desenho da aprendizagem, de trazer várias estratégias, né, para a turma nessa questão de conhecer o aluno, como que cada aluno aprende e trazer as estratégias para dentro da sala para que essa criança consiga exercitar e chegar. Isso, conseguir lançar mão de diferentes estratégias didáticas. A prof. Luciana Piccoli usa muito um termo do MERIE, que é paleta metodológica. Ela falou para vocês no encontro, provavelmente deve ter falado, ela sempre fala, que a professora alfabetizadora tem que ter uma ampla paleta metodológica, acho chique também, tá? Uma ampla paleta metodológica para poder fazer escolhas estratégicas, né? Estratégicas, aquele estudante lá precisa muito mais do visual. Ele aprende mais com coisas visuais, não adianta só ficar falando. Para ele eu preciso de recursos visuais, então vou trazer materiais que ajudam ele a aprender dessa forma. Um outro aprende muito quando eu sento do ladinho, falo e dou algumas pistas, e ali ele avança um monte, então eu sei que pelo menos um pouquinho eu tenho que sentar com aquele ali, sabe? Então conseguir fazer esses diferentes, ter essas diferentes estratégias de ensino, né? Para contemplar a variedade de crianças, de sujeitos que estão nas salas de aula, tá? Eu vou ir mais um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou ter que fazer uma pausa, que minha garganta agora sim, ela até realmente, vocês tinham razão. Eu devia ter escutado vocês. Tá começando a dar uma... Depois do intervalo, que a gente vai fazer intervalo de tarde ou vai tocar direto? Tá uns 10 minutinhos só para um cafezinho daqui mais adiante, tá? Não ainda, recém, não é nem 3 horas, a gente aguenta mais um pouquinho, né? Tá, eu acho que eu vou pegar ali. Oi? Oi. Eita. Mas aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar segurando, vou ficar falando no microfone e vou gritar igual. Vai ser pior pra vocês, porque daí vocês vão ouvir minha voz mais alta ainda. Não, eu vou tentar baixar, tá? Então, a ideia, a partir de agora, é a gente falar um pouquinho sobre o registro para o acompanhamento da aprendizagem, tá? A gente já estava falando disso, já tinha visto alguns exemplos, e agora a gente vai ver outros mais, tá? E para alicerçar, vocês vão me achar talvez um pouco chata, tá? Mas eu acho que tem que ter parte teórica sim, tá? Eu acho que faz parte de uma defesa do nosso campo profissional de dizer quais são os fundamentos teóricos, quais são os conceitos que nos amparam, porque não é todo mundo que pode, entre aspas, meter a colher na educação, tá? Tem um campo de saber específico sobre isso, tem profissionais específicos formados para trabalhar com isso. Então eu acredito que a parte teórica também nos ajuda a fortalecer o nosso campo profissional, tá? E... Obrigada. Tem muita gente dando participação, os que pesquisam,
Obrigada. E eu acho que esse conceito, o conceito de documentação pedagógica, que vem das pedagogias italianas, vem da educação infantil e que super nos ajuda no ensino fundamental também, tá? É um conceito que ajuda a pensar os registros, tá? Os registros para quê? Para o acompanhamento da aprendizagem. Os registros que podem vir tanto de diagnósticos periódicos quanto diagnósticos permanentes. Então, como que a gente vai fazendo essa documentação? Como que a gente vai contando a história de aprendizagem das crianças, tá? E isso pode ser bem bonito, tá? Então, o que é isso? A documentação pedagógica é essa coletânea de documentos. Esses documentos que a gente vai guardando, vai angariando, vai produzindo para acompanhar a aprendizagem, tá? Na escola, a documentação é elaborada na sua valência revocativa. Então, a documentação pedagógica na escola é um auxílio à memória. É a produção da memória da aprendizagem e é um auxílio à memória da professora. Compõe um histórico, exatamente. O histórico da aprendizagem daquela criança, tá? A gente não consegue guardar tudo aqui. Não consegue. Não consegue. A gente vai esquecer. Vai esquecer que o fulaninho um dia disse a letra que começa o nome dele. E se a gente não anotar, a gente vai esquecer, tá? Algumas vezes não, algumas vezes aquilo é tão... Ai, brilha tanto o nosso olho que a gente lembra. Mas outras coisas menores nem sempre a gente vai conseguir lembrar. Por isso que a documentação nos ajuda a compor essa memória, a criar essa história de aprendizagem das crianças, tá? Então, esse percurso educativo torna-se concretamente visível por meio de uma documentação atenta aos dados relativos às atividades, para os quais pode-se valer tanto de instrumentos de tipo verbal e gráfico e documentativo, quanto de tecnologias audiovisuais mais difundidas nas escolas, tá? Então, como que esses registros vão ser produzidos? Vocês disseram um pouco antes aqui, gravação de áudio, que hoje a gente consegue fazer, fotografias, filmagem, a própria produção da criança, essas planilhas que a gente foi mostrando para vocês, né? Foi trazendo como exemplo, tá? Todos esses elementos podem compor uma documentação pedagógica sobre a aprendizagem das crianças, que vai se utilizar desses instrumentos de variadas fontes, de variados formatos, tá? E daí eu já vou lançar uma pulguinha para pular aí atrás da orelha de vocês, tá? Nos pareceres descritivos que vocês comentaram antes, que é difícil às vezes de serem feitos, qual é o tipo de linguagem que está lá? Como é que eles são feitos? É sempre um texto digitado no formato A4, com parágrafos, entregue sempre assim? Sim? Tem foto? Tem vídeo? Tem áudio das crianças? Tem áudio da criança lendo poesia na varanda para mandar para a família e para dizer, olha o teu filho lendo uma poesia? Talvez a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, né? Se a gente tem possibilidade hoje e tem acesso a outras formas de materializar a avaliação, por que será que a gente ainda não faz isso? Pode dar mais trabalho, é verdade, não vou negar, dá mais trabalho. Até se faz, mas não de forma documentada. Ah, muito bom. Até se faz a filmagem da criança ler e bota no grupo da turma. Aham. Até se faz Perfeito. aquele picadinho de 4 palavras e escola aberta. Ótimo. Ótimo. Mas não necessariamente isso compõe um grande material da professora sobre a turma. Perfeito, perfeito. Eu estou fora da sala de aula há 6 anos e meio de direção, né? Mas eu fiquei 22 anos na alfabetização. E teve um último ano que eu fiz o parecer com eles. Ah, Eu fiz 5 questões norteadoras porque eu queria saber aonde que eles achavam que eles estavam nesse processo. Né? Então eu chamei um por um e eu fiz essas questões e eu coloquei exatamente. Quando eu recebi o parecer dos pais, eu disse, olha, não fui eu quem fez o parecer. Quem fez o parecer foram eles. Eu só digitei e entreguei, mas foi bem interessante. Ah. Esse registro com eles. que legal.
E que era a turma de alfabetização, primeiro ano. No último trimestre. Sim. 5 questões norteadoras. Eu sabia se eles diferenciavam números de letras, se eles reconheciam um nome, então eu fiz 5 questões norteadoras e eles tiveram as respostas que eles estavam buscando. Ai, que amor! Que legal, que experiência. Eu chamei um de cada vez e ia fazendo. Que ótimo, ó, mais uma possibilidade, mais um exemplo para a gente conseguir pensar talvez algumas formas, não melhores nem piores, mas outras, né, de produzir, aqui eu estava falando dos pareceres, né, mas de produzir os registros avaliativos e que vão nos ajudar a documentar a aprendizagem das crianças, não só para a família, não só para a supervisão, mas também para a gente, né? Para a gente poder tomar boas decisões, fazer encaminhamentos mais ajustados, mais interessantes para atingir as metas de aprendizagem com a turma e com cada criança, tá? Então, esses documentos que vão compor esse processo de documentação pedagógica, tá? Eles são colhidos ao longo do processo e a interpretação é feita muitas vezes ao final, tá? Mas a ideia é que a gente possa ir interpretando esses documentos ao longo do processo, tá? Não só no final. Então, selecionar documentos que testemunham as etapas marcantes do percurso, o que tornou possível o alcance dos objetivos? O que fez com que a criança escrevesse palavras com sílabas não canônicas? O que fez com que ela escrevesse não é a avaliação, não é. É o ensino e a mediação da professora. Então, como que a gente também documenta o ensino e a mediação, né, para mostrar como que se chega a um resultado? Escrever as palavras ortograficamente, com sílabas canônicas e não canônicas, esse é um resultado de todo um percurso que vem antes, tá? Que a gente também pode buscar documentar, tá bem? Então, a documentação é uma escuta visível, como construção de traços capazes não só de testemunhar os percursos e processos das crianças, mas de torná-los possíveis. Para nós significa tornar visível e, por conseguinte, possíveis as relações que são estruturantes para o conhecimento. Então, é essa ideia que a gente já tinha conversado antes de tornar visível, tá? Tornar visível a aprendizagem, tornar visível o percurso realizado pela criança, tá? Então, pensar esses instrumentos de registro e de socialização da aprendizagem, tá? E essa avaliação mais final, digamos assim, como uma narrativa reflexiva do processo, tá? Então, quando a gente pensa a escrita de um parecer descritivo, que esse parecer possa ser uma narrativa daquilo que a criança viveu, daquilo que ela aprendeu, daquilo que foi feito também, né? Porque as crianças, elas não aprendem a ler, escrever ou não aprendem qualquer habilidade escolar assim, né? Tem todo um investimento da professora e isso às vezes precisa ser relatado, tá? Precisa aparecer também nesses documentos. Alguém falou, ela falou, a Ali também falou sobre as crianças como produtoras dos próprios registros, né? Então, as crianças também fazendo parte da produção dessa documentação pedagógica. Tá com chiado? Não? Tá. De vez em quando, né? Eu também ouço de vez em quando. Tá. Esses percursos de autoavaliação, a gente já falou um pouquinho, né? Agora deu de novo. A metacognição, né? A criança se dá conta do seu próprio processo de aprender. Então, metacognição é isso. Assim como a gente tem lá a metalinguagem, né? A linguagem que fala da própria linguagem, né? Ou os processos metacognitivos são esses das crianças se darem conta, aprenderem sobre o próprio aprendizado, tá? Quais são as fontes desses documentos que vão compor uma documentação pedagógica, tá? A repetição de palavras, infelizmente, ela é necessária, tá? São as observações diretas dos estudantes, essas que a gente faz no dia a dia, durante as aulas, né? No acompanhamento que a professora faz da turma e de cada aluno, né? Então, que a gente possa não só observar, mas registrar essas informações também, tá? Essas observações.
As atividades realizadas pelos alunos, então as testagens e as atividades que são a priori tidas como avaliativas, obviamente essas fazem parte de uma documentação desse tipo, mas não só essas, tá? Vocês já devem ter vivenciado como professoras alfabetizadoras ou como professoras não só alfabetizadoras, mas em geral também, que algumas situações a gente leva uma proposta para a aula e aquela proposta, ela é diferente. Ela se torna diferente na aula, tá? Era uma produção de texto normal. A gente ia fazer o bilhete, a gente ia fazer o convite para a festa junina. E era um convite que as crianças iam fazer para os pais, tá? Para os pais virem na festa junina da escola. Era isso, era uma proposta de aula normal, fazer o convite da festa junina. Mas o resultado foi tão bom, tão sensacional, mostrou tantos conhecimentos das crianças, que esse documento, essa produção escrita, que não era avaliativa, pode passar a ser. Né? Ali naquele momento eu percebi que as crianças colocaram a data, colocaram o horário, né? De tanto a gente ler convites, elas conseguiram produzir um convite adequado ao gênero, né? Trouxeram elementos do gênero textual. A proposta não era de avaliação, mas ela foi significativa o suficiente para se tornar um documento que compõe essa documentação pedagógica, tá? Com isso, eu não estou dizendo que há não estou diminuindo a necessidade de haver momentos avaliativos próprios. Tem que ter momentos avaliativos próprios, mas nem sempre precisa que a documentação venha desses momentos, tá? Pode vir de momentos significativos, que a gente julgou significativos na sala de aula, tá? As discussões e interações na sala de aula, que as crianças falam e conversam oralmente, também são importantes. A participação delas nas propostas também é fonte de informação para a professora, tá? Porque enquanto a criança está fazendo a testagem de escrita, por exemplo, sozinha na sua classe, nem sempre a gente consegue observar coisas, ela não externaliza em voz alta naquele momento algum conhecimento que ela pode externalizar quando a gente está fazendo uma lista de palavras no quadro, tá? E ali ela diz, vamos consultar lá o nome da fulana. A gente está escrevendo parede e o nome da Patrícia começa do mesmo jeito que parede. E teve uma criança que disse isso. Vamos olhar lá na listinha dos nomes, como é que começa a Patrícia. Veja só, né? Olha o que ele está me mostrando como uma estratégia para a escrita, que eu achei que ele não fazia. Que ele botava as letras aleatoriamente lá, aquele monte de letra, aquela escrita pré-silábica que sobe os cabelos da gente, que é um monte de letra assim, que a gente pensa, meu Deus, né? O que está acontecendo aqui? E essa criança que produz uma escrita pré-silábica diz isso na aula. Vamos olhar como é que começa o nome da Patrícia para escrever parede. Então tu não é tão pré-silábico assim quando eu estava pensando, né? Então a professora estar atenta a essas falas ressignifica muitas vezes o resultado de uma avaliação no instrumento, tá? Porque ali a gente não tem esse pensamento da criança em voz alta, digamos assim, tá? Que muitas vezes aparece no cotidiano da aula. Então as discussões e as interações também são importantes. Conversas com outros professores, né? Se a gente está assumindo uma turma nova, a gente também tem informações sobre as crianças a partir dessas conversas, né? Dos colegas. Fotografias, gravações, enfim, todos esses outros materiais que também são fontes para compor uma documentação pedagógica, tá? Sim? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Algo que vocês queiram comentar? Aqui eu trouxe para vocês, esse material tá lá no curso autoinstrucional, tá? Que são as fichas que tem, né, de acompanhamento, né, acompanhamento sistemático das aprendizagens, é esse o nome, que tá no material do Trilhas, que é o material didático complementar do Alfabetiza Tchê, tá? Então ali tem
ao longo de todo o material, né, tem várias dessas planilhas, várias dessas fichas de descritores que são bem interessantes, tá? De vocês utilizarem e proporem para as professoras utilizarem também na sala de aula. Assim como eu disse para vocês que nesse material aqui que a Fernanda produziu é saudável que haja adaptações, que vocês olhem lá e digam, não, aqui eu acho que precisa ter mais esse objetivo, aqui eu acho que essa palavra não tá legal, que tem que ser essa outra aqui. Num material como esse aqui, vocês também podem fazer adaptações, né? Vocês também podem se inspirar naquela lista ali de descritores para pensar outros, né? Ou utilizar aqueles... não vou utilizar todos, vou utilizar só esses 5 primeiros aqui para fazer a avaliação nesse momento. Outro dia eu vou utilizar os outros. Ok, tá? Mas acho que a gente tem ali um material bem bacana, bem interessante para fazer o acompanhamento das aprendizagens das crianças, né? Nessa perspectiva dos diagnósticos periódicos. Desses que são, agora é um momento de avaliação mesmo. Tá? Então ali tem alguns exemplos, aqui eu trouxe outro, tá? Que esse tá lá no material que vocês viram também, né? As orientações para atividade de produção escrita e de leitura. Então a ideia da criança ler, né? Redigir e ler individualmente um bilhete, então um gênero textual que está sendo solicitado ali para a criança. Tá? E tem a ficha de descritores para acompanhar e avaliar a leitura oral da criança dessa produção escrita que ela fez. Tá? Do bilhete, que tá aqui a ficha, ó, tem o nome do estudante, tá meio, a cor não ficou muito boa, né? Mas tem ali o espacinho para botar o nome do estudante e os descritores. Vocês têm o material, né? Sim? Tá, então é só para relembrar que vocês têm nesse material aqui já pré-estabelecidas essas planilhas que já ajudam muito no acompanhamento da aprendizagem das crianças nas turmas, tá? E que eu sugiro aí que vocês possam também incentivar as professoras a olharem, a pensarem sobre, né, e a utilizarem nas suas salas de aula. Esse material desse tipo, né, nesse formato de planilhas, ele permite um acompanhamento mais visual da turma, né, com a legenda por meio de cores, tá? Então a gente consegue ver ali como tá cada criança, como tá a turma como um todo, né? Ali tem deixa eu ver aqui a legenda. Verde para desenvolver a habilidade que está solicitada, amarelo para desenvolver parcialmente e vermelho para não desenvolver. Então imaginem essa planilha aqui preenchida, né? A gente consegue bater o olho e ver, olha, essa habilidade aqui todo mundo já fez, a linha tá verdinha, tá? Todo mundo já desenvolveu, não preciso mais me preocupar, pelo menos nesse momento, com essa habilidade, tá? Mas tem uma linha lá da planilha, por exemplo, escreve palavras formadas por sílabas VC, V e CV, tá? Aqui não tá todo mundo no verdinho, não. Tem algumas crianças que escrevem secada em vez de escada, que não conseguem entender a sílaba inversa. Então aqui eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, tá? Então esse reconhecimento visual ajuda a professora a tomar as decisões do ponto de vista do planejamento, tá? Obviamente que não basta só a gente registrar, né? Para eu poder tomar decisões do ponto de vista do planejamento, eu tenho que interpretar o registro. Eu tenho que conseguir ler o resultado da avaliação. E eu tenho que conseguir fazer agrupamentos dessas crianças. Quem já consegue escrever palavras com V, C, vogal, consoante? Quem ainda não consegue? A intervenção para quem consegue é uma coisa, para quem ainda não consegue é outra. A estratégia de ensino, o recurso que eu vou utilizar também pode mudar, tá? Então, por isso que é importante que a gente use esses resultados de avaliação para pensar os processos de ensino, porque isso vai ter uma implicação bem grande nos agrupamentos que a gente vai poder fazer dentro da sala de aula para ser mais produtiva do ponto de vista do ensino, tá? Então, os registros são instrumentos de trabalho da professora, tá? Faz parte do nosso campo profissional, né? Do nosso
cotidiano enquanto docente esses registros, e eles subsidiam a nossa prática pedagógica, ajustada às necessidades da turma como um todo, tá? E ao mesmo tempo considerando a necessidade de cada um dos estudantes, né? Abrindo espaço para um ensino mais direcionado e intencional, tá? Então essa é a ideia da relação entre uma utilização dos resultados de avaliação no planejamento da sala de aula, tá? E agora sim, eu acho que a gente, 13h15, acho que a gente pode fazer uma pequena pausa de uns 10, 15 minutos. Aí retomamos 13h30 até 4h30 para o fechamento do nosso encontro. Pode ser? Sim? Então tá.